Turma, sente o tamanho da encrenca em potencial que pode estar se aproximando aí do mundo. Ontem, o Nassim Taleb, ele é uma lenda, né, das mesas de operação, um dos operadores derivativos mais famosos do mundo, e também hoje em dia um filósofo dos mercados. Ele escreveu vários livros como Black Swan, Fooled by Randomness, que aliás é esse aqui, ó, Iludidos pelo Acaso. Isso aqui eu tenho assim o privilégio de ter assinado, foi me dado de presente por ele em 2004, né? E ele é uma das pessoas mais ouvidas no mundo quando o assunto é risco. E ontem ele deu uma entrevista para Bloomberg. Vou colocar aqui a manchete da entrevista para vocês terem uma ideia, dizendo que a queda dos mercados por conta, né, da notícia lá da empresa de inteligência artificial chinesa, DeepSeek, que fez, por exemplo, as ações da NVIDIA caírem quase 20% em um dia e destruíram quase $1 trilhão de riqueza do mercado. Ele disse que aquilo pode ser só o começo, que ele espera quedas de 2, 3 vezes maiores do que aquela, potencialmente, né? Porque as pessoas viram que esse negócio de inteligência artificial não é uma coisa sem risco e que isso fez uma rachadura no copo, usando as palavras dele, e que agora, com o copo rachado, enfim, o risco está aí na mesa. E ele chama atenção para uma coisa muito interessante, que era o que eu queria trazer para vocês nesse vídeo e que eu vou trazer no Mapa da Mina, amanhã, quinta-feira, em detalhe para vocês. Que a geração de riqueza, ou a sensação de geração de riqueza que aconteceu num período muito curto, nos últimos 2 anos, por causa da valorização de pouquíssimos ativos, foi gigante. Então, eu fiz a conta aqui, tá? E vou mostrar isso amanhã no relatório. Se você pegar só 6 ativos, a NVIDIA, né? NVIDIA, tem várias maneiras de falar, que foi essa empresa que estava nas manchetes por causa dessa queda de ontem, mas se você for pegar a NVIDIA, a Meta, a Alphabet, que é a empresa do Google, né? O Bitcoin, a Amazon e a Apple, e for pegar esses 6 ativos ali do começo de 2023, final de 2022, estamos falando de 2 anos, e o que eles valorizaram até hoje, veja bem, eu já estou considerando depois da queda de anteontem e ontem. Se você for pegar depois disso, tá? As ações hoje, se você for pegar o quanto elas valiam há 2 anos atrás e o quanto elas valem hoje, você tem uma geração de riqueza de quase 11 trilhões de dólares, 11 trilhões de dólares, só pela valorização desses 6 ativos. 11 trilhões de dólares é mais ou menos o PIB de Alemanha, Japão e Reino Unido somados, ou seja, toda a riqueza produzida em um ano inteiro por Alemanha, Japão e Reino Unido são só o que valorizou, não o quanto valem não. Esses 6 ativos, né? 6 empresas e a Bitcoin, né? Agora, se você for pegar quanto elas valem hoje, quanto esses 6 ativos juntos valem, eles valem juntos simplesmente quase que o PIB da China. As 5 empresas do Bitcoin valem quase o PIB da China. Então, o que o Nassim Taleb alerta é o seguinte: da mesma forma como você gerou essa riqueza num prazo super curto, né, com todas as características que tem as bolhas, eu não estou falando que é uma bolha, mas estou falando que pode ser potencialmente, porque é o que acontece com as bolhas, uma valorização muito rápida e muitas vezes assim irracional, especulativa. Se você tiver um ajuste disso, a destruição de riqueza, ou a sensação de destruição de riqueza, pode ser da mesma ordem, né? E a gente está falando de se um negócio desse cai 50%, obviamente eu estou aqui esticando só para fazer um caso aqui, a gente teria uma destruição de riqueza maior do que o PIB do Japão, né? Só em 6 ativos. Então isso é um risco que ele nos alerta e que a gente tem que ficar extremamente ligado.